Fala, meus amores! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, futuros concursados do Banco do Brasil. Galera, essa aula de hoje vai ser maravilhosa. Banco do Brasil, matemática financeira, para a gente destruir qualquer questão, independentemente de banca. 6 questões novinhas, de tópicos super cobrados. Baixa o material, galera, deixa o like, entra no grupo que está na descrição do vídeo e aproveitem a promoção aí, tá na descrição do vídeo, o melhor curso do Banco do Brasil. Aqui nós não brincamos com sonhos. Então, vamos embora. Galera, tá aí, ó, eita camisa bonita, ó, Projeto Banco do Brasil, ó. Uma vaga é minha. E pode ter certeza, gente. Comenta aí, vá. Uma vaga é minha. Palavras têm poder. Meus amores, sempre digo, encare a batalha e a gente chega junto. Questões. Primeira questão, gente. Uma questão super interessante envolvendo a parte de juros simples. Vamos embora. Uma empresa do setor de logística contratou um empréstimo de 150 mil para reforçar seu capital de giro durante um período de alta demanda. O prazo do empréstimo foi de 15 dias sobre o regime de juros simples. Ao final desse período, a empresa pagou R$6 mil apenas de juros. Considerando que o mês comercial possui 30 dias, a taxa mensal de juros simples cobrada nesse empréstimo foi de... Galera, ele quer a taxa mensal. Perceba que o prazo aqui, ó, ele tá em dias. Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Eu já vou pegar aqui, ó, 15 dias é meio mês. Tranquilo? Lembre, o mês aqui é o mês comercial. Cada mês tem 30 dias. Então, 15 dias tem meio mês. Show de bola. Professor, e por onde eu vou agora? Vamos embora. Galera, falou em juros simples, é só lembrar de Jesus, ó. Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. Quem é juros? Capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Nessa fórmula, a taxa ela já sai na forma percentual. Vamos lá. Ele deu pra gente os juros, ó. Os juros aí é de quanto? 6 mil. O capital, 150 mil. A taxa, queremos. O tempo, meio mês. Isso aqui dividido por quanto? Por 100. Galera, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Vai embora, né? Então vai ficar assim, ó. 6 mil igual, ó. Vê. Aqui, né? 1.500. 1.500 vezes meio. Gente, 1.500 vezes meio. Multiplicar por meio é calcular a metade, né? Então, 1.500 vezes meio dá quanto? Dá 750. 750 vezes I dá 750I. Como embaixo só ficou 1, não precisa se preocupar, né? Porque qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo. Então, ó, quem é o I? O 750 tá multiplicando, ó, passa para o outro lado o que, gente? Dividindo. Vai ficar 6 mil dividido por 750, ó. Vamos pegar aqui, ó, 0 e 0. Vamos simplificar isso aqui para ficar mais bonito. 600 dividido por 5 dá quanto? 120. 75 dividido por 5, isso dá quanto? Dá 15. E 120 dividido por 15, isso dá quanto? Dá 8.
8%, o que, gente? Ao mês. 8% ao mês. Letra C de quê? Coração e de chupa banquinha. Questão tranquila. Não é à toa que você vai ver aqui uma questão de taxas alto nível, questão de juros compostos legal, questão de sistema saque, sistema price topado, que todas as bancas cobram. Beleza pura? Vamos embora. Ó, questão de número 2. Carlos contratou um empréstimo de 48 mil para ser pago em 48 meses pelo sistema de amortização constante, ó, sistema saque, com taxa de juros de 2% ao mês. Sabendo que a amortização é constante e que os juros incidem sobre o saldo devedor, o valor da última prestação, galera, a gente já sabe isso, né? Sistema de amortização constante, o saque, a amortização é constante. Lembra que as prestações são decrescentes, os juros decrescentes, o saldo devedor decrescente. É por isso que os juros ele é calculado em cima do saldo devedor do período anterior, né? Cai os juros, cai a prestação, cai o saldo devedor e o que é que fica constante? A amortização. Galera, sempre prestação é amortização mais os juros. Então, por exemplo, ó, ele quer na questão o valor da última prestação, ó. Não foi para 48 meses? Quem é a prestação 48? É a amortização 48 mais os juros 48. Beleza? Só que, amores, a amortização, ela é constante. Então, vamos calcular essa amortização. Como é que eu calculo a amortização? Eu pego o valor do empréstimo, 48 mil, e divido por quem? Pelo prazo aí, 48 meses. Ó, 48 mil dividido por 48 dá quanto? 1.000. Já sei que a amortização é 1.000. Galera, vamos lá. Tem que guardar essa dica, porque as bancas cobram. Ó, esses juros 48 é os juros da última prestação. Professor, como assim os juros da última prestação? Não são 48 prestações, né, durante 48 meses? Tem uma dica para a gente calcular os juros da última prestação fácil. Qual é a dica, professor? É só gritar. Ai, ai, ai. Como é que eu calculo os juros da última prestação? Pego a amortização, multiplico pela taxa. Quem é a amortização? 1.000. Quem é a taxa? 2%. Vou escrever assim, ó. 2 sobre 100. Ó, 2 zero embaixo, 2 zero em cima. Ficou quem? 10 vezes 2 dá 20, né? Dividido por 1 aqui embaixo dá 20. 1.000 mais 20. 1.020. 1.020, ó. Letra B. Galera, veja, você poderia pegar essa questão, quem é o juros 48? É o saldo devedor do período anterior. Quem é o período anterior ao 48? 47 vezes a taxa. Eu poderia calcular assim. Só que, gente, daria mais trabalho. Daria mais trabalho. Lembra que os juros é o saldo devedor do período anterior vezes a taxa? O anterior ao 48 é o 47 vezes a taxa. Aí você tinha que calcular isso, tá? Você poderia fazer por PA. Então você tem várias maneiras, mas é o que eu sempre digo, ó. Essas questões que na prova fala na última, lembre dos juros da última prestação.
Beleza? Vamos embora? Questão 3. Galera, questão linda. Vamos embora. Uma aplicação financeira foi realizada pelo prazo de 2 anos a taxa de 20% ao ano no regime de juros compostos. Ao final desse período, o montante obtido foi de R$ 432. Sabendo que o valor aplicado inicialmente foi de R$ 6, o número de divisores positivos de C é igual a... Galera, ele quer o número de divisores positivos de C. Vamos lá. Atenção. Meus amores, falou em juros compostos, lembra? Mamãe comprou uma ilha todinha. Só que desgrama é isso? Ó, mamãe comprou uma ilha todinha. Quem é o montante? Capital multiplicado pelo fator 1 mais I elevado a T. O montante, ele já deu. Quanto é o montante? 432. O capital, não sabemos. 1 mais. Quem é a taxa? 20% ao ano. Ó, o prazo é em anos, tá de boa. Galera, 20% é 20 sobre 100, né? Isso é quanto? Cancelando os zeros. 0,2. Lembre que nessa fórmula a taxa tem que ser unitária. Você tem que pegar a taxa e dividir por 100. Prof, e o tempo? 2 anos. E aí, ó, vai ficar de boa. 1 mais 0,2 dá 1,2, né? Vai ficar 432, ó, igual a quem? Sair aqui, ó, C. 1,2 ao quadrado, gente, é 1,2 vezes 1,2, né? Se fosse 12 vezes 12, dava 144, né? Pegando aqui uma casa decimal, uma casa, ó, tem que ter duas, dá 1,44. Quem é o C aqui, ó? O 1,44 tá multiplicando, ó, passa dividindo, vai ficar 432 dividido por 1,44. Professor, eu dei o conta com vírgula. Não tem problema, ó. Você vai andar duas casas, o quê? Embaixo e duas casas em cima. Gente, é como se multiplicasse por 100 em cima e embaixo, né? Aí aqui, ó, andou duas casas, vai ficar quanto? 144. E aqui, ó, eu vou acrescentar o quê? 2 zeros. Ficou quem? 43.200, né? Tranquilo? Beleza? E, gente, ó, isso aqui vai dar quanto? Ó, 432 dividido por 144 dá 3. Acrescentando o zero, 300. Eita, professor! O capital aí, ó, é de 300. Só que ele quer saber quantos divisores positivos tem o C. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ó, existe uma dica, tá? Para a gente calcular a quantidade de divisores positivos de um número. Como é que a gente faz? Você vai pegar um número e vai decompor ele em fatores primos. Professor, como assim? Eu vou dividir pelos primos. Divido por 2. Se não der, por 3. Se não der, por 5. E aí vai. Divido por 2, dá quanto? 150. Por 2, 75. Por 2 não dá mais. Por 3, 25. Por 5, dá 5. Por 5, dá 1. Primeiro passo, decompor em fatores primos. E agora, ó, isso aqui é quem? 2 ao quadrado, porque o 2 aparece duas vezes. Ó, o 2 aqui aparece duas vezes. Vezes quem?
3 elevado a 1, ó. O 3 só aparece uma vez. Tranquilo? E o 5, ó, aparece duas vezes. 5 elevado a 2. Galera, não é para você fazer mentalmente. Ah, 300 dividido por 1, por 2, por 3. Eita, por 4. Eita, por 5, por 6. Gente, você perde tempo. A dica é, ó, decomponha o número em fatores primos, tá aí. Pegue o expoente de cada um, soma 1 e multiplica os resultados, ó. O 2 soma 1 vezes o 1 soma 1 vezes o 2 soma 1, ó. Peguei o expoente de cada um, ó. Se ligue. 2, somei 1. O outro expoente, 1, somei 1. O outro expoente, 2, somei 1. E multiplica os resultados, ó. 2 mais 1 dá 3. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá quem? Dá 3. 3 vezes 2, 6 vezes 3, 18. 18 divisores positivos. 18. Galera, juro simples, cai mais do que Neymar. Sistema saque, despenca. Juros compostos com a parte de divisibilidade, da parte de divisibilidade, cai demais. Tranquilo? Vamos embora. Galera, questão alto nível. E quando a gente fala em tabela Price, sistema francês de amortização, muita gente se engancha pelas fórmulas. Dá para fazer tranquilo. Vamos lá. Ó, uma empresa prestadora de serviços firmou um contrato de financiamento para aquisição de equipamentos que será quitado em 5 anos por meio de pagamentos anuais consecutivos e postecipados de 6.720, ó. Isso aqui são as prestações que são iguais. Característica principal da tabela Price, P de Price, prestações constantes. Beleza. De acordo com o sistema francês, né? A taxa de juros efetiva é de 16% ao ano, ó. 16%, que é 16 sobre 6, que é quanto? Sobre 100, que é 0,16. Sabendo que 1,16 a quinta é aproximadamente 2,1, a amortização do saldo devedor correspondente ao pagamento da primeira prestação será... Gente, ele quer o quê? A amortização do saldo devedor correspondente ao pagamento da primeira prestação. Beleza. Ele quer a amortização 1. Primeiro, vamos lá. Ó, quem é prestação? É a amortização mais os juros. Eu sempre digo, ó, sistema Price, parta da humildade, logo da primeira. Quem é prestação 1? A amortização 1 mais os juros 1. Ele deu pra gente alguma coisa aí? Não deu, galera. Não deu. Ó, vamos lá. Ele me deu aqui a prestação. Deu? Diga, deu, professor, deu. Ele me deu, na questão, a amortização? Não. A amortização é o que ele quer. Professor, e os juros? Gente, como é que eu calculo os juros? Como é que eu calculo os juros? Vamos lá. Vou botar aqui, tá? Bem pequenininho, ó. Como é que eu calculo os juros? Saldo devedor do período anterior. Quem é o período anterior a 1? O 0. Vezes a taxa. Galera, eu não tenho o saldo devedor inicial. Professor, o que seria esse saldo devedor aqui inicial?
é o valor de quê? É o valor quê? Do empréstimo, é o valor financiado, né? Isso aqui é o valor financiado. Eu não tenho. Para achar os juros, você vai ter que primeiro achar quanto você está devendo, quanto você financiou. E existe uma fórmula para isso, que é essa, ó. Quem é meu aluno já sabe, ó. VP é P que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I que multiplica 1 mais I elevado a N. Vê como vai ficar simples. Vamos lá. Quem é o VP? Esse VP é o valor financiado. É o valor do empréstimo. Eu quero achar. Qual o valor da prestação? 6.720. Gente, nem esquento com isso, ó. Isso aqui, 1 mais I elevado a N, é isso, ó. 2,1. Que vai ficar quem? 1 mais a taxa, ó. 1 mais 0,16. Porque, ó, galera, você tem que ser esperto, ó. Esse I é 0,16, esse N é 5. Quando eu fizer 1 mais 0,16, 1,16 a 5. Isso ele já me deu, ó. Quanto é isso? 2,1. Então vai ficar quanto aqui? 2,1 menos 1. Sobre quem? Isso aí. I, que é 0,16. Beleza? Vezes, ó. Quanto é esse fator? 2,1. Isso vai ficar, ó, 6.720. 2,1 menos 1 dá quanto isso? Dá 1,1. Beleza? 1,1. Show de bola? E aí vai ficar quanto? 0 quanto? 16, né? 0,16 vezes quem? 2,1. Gente, na hora da prova, como é que você faz? Você faz isso, ó. Esqueça a vírgula. Você faz 16 vezes 21. Tranquilo? Você faz isso. 16 vezes quanto? 21. Beleza pura? Aí, ó. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 6, 12, vai a 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Ó, aqui dá 6, 3, 3. Ó. Aqui deu quanto? 336. Só que lembre, ó, aqui tem duas casas decimais, aqui tem uma. Duas casas decimais de um com uma de outro dá 3 casas decimais. Ó, 1, 2, 3. A vírgula tem que estar aqui, ó. Então, isso aqui vai dar quanto? 0,336. Tranquilo? Beleza? E aí fica fácil, gente. Ó, vamos eliminar a vírgula, né? Quem gosta de trabalhar com vírgula é loucura. Vai ficar, ó, 6.720. Ó, ande aqui 3 casas embaixo. Vai ficar 336. E ande 3 casas em cima, ó. Andou uma, fica 11. Vou andar agora, ó, mais 2. Vou colocar 2 zeros. Beleza pura. Só alegria. E, gente, olha que continha fácil ficou, ó. Por quê, ó? Vê. 672 dividido por 336 dá 2. Só que tem um zero aqui, né? Se você simplificar, vai sobrar aqui 20. Vai ficar quanto? 20 vezes quanto? Vezes 1.100. Tranquilo? 20 vezes 1.100. Dá quanto isso? 22.000. Pronto. 22.000 é o quê? O valor financiado. E aí vai ficar fácil, gente. Ó, quem é os juros? 1. O saldo devedor inicial, que é o valor financiado, 22.000. E a taxa? 16%.
16 sobre 100. Ó, 2 zeros, 2 zeros, né? Vai ficar quanto aí? Vai ficar 220 vezes quanto? 16. Dá quanto isso? 3.520. Tranquilo? Beleza? Isso aí é o que, gente? Isso é o meu juros. Quem é a prestação? Que é constante? 6.720. A amortização nós queremos. E quem é os juros? 3.520. Tranquilidade. Beleza. Joga isso aqui para o outro lado. Quem é a amortização? 6.720 menos quem? 3.520. Beleza pura. Só alegria. Isso vai dar quanto? 3.200. 3.200 aí como resposta. Letra E de eu vou gabaritar. Tá vendo que questãozinha massa essa quarta? Vamos lá. Ó, vamos para a última. A última questão. Galera, essa questão que eu deixei por último, ó, topada. Uma aplicação financeira apresentou taxa aparente de 45,2% ao longo de um período dividido em 2 etapas consecutivas. E aí ele diz, nesse mesmo período, a inflação foi de 10% na primeira etapa e 20% na segunda etapa. A taxa real de rentabilidade foi de... Galera, ele está falando de taxa aparente, taxa real. Tem aquela dica que a gente utiliza, que é quem? RAI. RAI. Para você não ficar decorando a fórmula de Fischer, memoriza a fórmula na forma da dica. RAI. Vamos lá. A taxa aparente eu já tenho. Tá faltando a taxa de inflação, porque ele quer a real. Só que, galera, veja, eu tenho 2 taxas de inflação. Lembre, a inflação, ela é cumulativa. Aqui é como se fosse assim, ó, um aumento de 10 seguido de um aumento de 20 equivale a um único aumento de quanto? Gente, tem várias maneiras de fazer isso. Eu sei que tem gente que faz assim, ó. Seu aumento 10% vai para 110%. 110% é 110 dividido por 100, que dá quanto? 1,1. Eita, aumentou 20%, vai para quanto? 120. E o que é 120%? 120 sobre 100, que dá 1,2. 1,1 vezes 1,2 dá quanto? 1,32. Galera, o que seria esse 1,32? Quanto passou de 1? Passou de 1 quanto? 0,32, que é a mesma coisa que o quê? 32%. Ou seja, uma inflação de 10 seguido de uma inflação de 20 equivale a uma única inflação de 32. Professor, eu não gosto de fazer assim. Eu gosto daquela sua dica. Se valor não tem, adota o 100. Você poderia adotar o 100. Ou então ainda ia por minha dica, ó. A dica do SMJ. Professor, que dica é essa? No curso eu mostro de 3 maneiras. Lá em porcentagem, essas questões de aumentos sucessivos, descontos. Primeira coisa que você faz, ó, soma as taxas considerando os sinais. Como é aumento, né? Soma as duas com os sinais positivos. Se fosse desconto, nas duas, ficava menos 10, menos 20. Então, soma, ó, 10 mais 20, 30. Depois, professor, depois eu multiplico cada valor dividido por 10. Professor, por que por 10? Milagre não se pergunta, se aceita, ó.
divide cada uma por 10 e multiplica. 10 por 10 dá 1, 20 por 10 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. E agora, professor, junta 30 com 2, 32. Esse J é de junta tudo, ó, 32. Pronto. Pode fazer adotando 100. O que eu quero que vocês lembrem é, professor, se me der 3 taxas de inflação, aumentos sucessivos. Acumula as 3. Acabou. Só que na dica, sempre você vai fazer o quê? Vou pegar as taxas e somar 1. E sempre a resposta que eu encontro, eu subtraio 1. Soma 1, ó. 45,2% é 45,2 por 100. É só voltar 2 casas, ó. Dá 0,452. Só que você tem que somar 1. 0,452 mais 1. 1,452. Ah, professor. 32%. 0,32, né? 32%, né? 32 sobre 100. Soma 1, fica quanto? 1,32. Ó, gente, pego as taxas e somo 1 em cada uma. Vamos fugir aí da vírgula, ó. Vou andar 3 casas em cima, fica 1.452, e 3 casas embaixo. Andando 2, 132, né? Coloco um 0. Vai ficar quem aí, gente? Vai ficar 1.452 dividido por 1.320, ó. Isso dá quanto? 1,1. Só que foi que eu disse? Sempre o final retire 1, ó. No curso eu mostro pela fórmula, você já sabe disso. Mas eu mostro também pela dica. É só lembrar. Ai. Soma 1 em cada taxa. O resultado tira 1. 1,1 menos 1 dá 0,1. Que é quanto, gente? 0,1 aí multiplicando por 100%, 10%. Letra A. Galera do curso, vou salvar aqui os slides para colocar as anotações. E para a galera que não adquiriu o curso, gente, adquira. Você tem que estudar antes da prova. Tá? Antes da prova. Independentemente da banca, a gente prepara você para gabaritar qualquer banca. Agora, tem que ter confiança. E matemática financeira tem que sair na frente. Beleza? Gente, deixa o like, curte e compartilha. Tá aí o link para quem quiser adquirir, tá? Na descrição aqui do grupo. Vamos embora e aproveita a promoção. Beijão. Ó, quem não tá inscrito, siga lá nossas redes sociais, se inscreve no Instagram que tem dicas diárias, muita coisa boa. Beijão, valeu, fui. Uma vaga é sua. Valeu, gente. Deus abençoe. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve, viu? Valeu.